Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He again, everybody. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me, He talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. Of the Lord and the gathering to Him as God will gather His people to Him in the last days. The gathering of the people to the Lord. Not to the church, to the Lord. Gathering together unto Him. Vem a vinda do Senhor e o ajuntamento com Ele, como Deus recolherá seu povo e Ele nos dias finais, a reunião da gente do Senhor, não a igreja, ao Senhor, o ajuntamento com Ele. Soon shaken in your mind or troubled. Troubled neither by spirit nor word nor by letter, as from us as the day of the Lord is at hand. Let no man deceive you by any means. For that day shall not come except there come a falling away first, and that man of sin, watch what he is now, a man of sin be revealed, the son of perdition, that was Judas, see, who opposes and exalts himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he, as God, sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. The deceitfulness of the church of today. See, the son of perdition, the devil. Amen. The son of perdition, the devil. Then people worshiping Satan in this day thinking they're worshiping God. Esse engano da igreja hoje. Vem o filho da perdição, o diabo. Então as pessoas adorando a Satanás nesse dia, pensando que estão adorando a Deus. But they're worshiping him through a creed, a man-made denominations and creeds that's brought the people right down to the greatest deception that the world has ever known of. No matter how much the Word of God, a promise for this day, is preached and vindicated, they still won't believe it. Amen. They won't believe it. Porém, estão lhe adorando através de um credo. Denominações feitas pelo homem, credos que têm trazido as pessoas direto ao maior engano que o mundo jamais tinha conhecido. Não importa quanto a palavra de Deus prometida para este dia é pregada e vindicada, eles nem assim creem. Then why? We wonder why won't they believe it? Então, por quê? Nós perguntamos, por quê? Por que não? Por que não creem? But he do a certain thing and he doesn't. Quando Deus disse que ele faria certas coisas e as faz, still they turn their back from it, turn away from it. Mesmo assim voltam suas costas e se retiram. Just as Eve knew that what God said God would do. Se retiram, tal como Eva sabia o que Deus disse, Deus faria. Turned her back on it to listen to what he had to say. Just remember, in other ages, it's always been the same thing. In every age, it's always been that Satan tries to pervert that word to them, making them see some other age. Porém, virou suas costas
a isso para atender ao que ele tinha que dizer? Apenas recordem, em outras eras, sempre tem sido a mesma coisa. Em cada era, sempre acontece que Satanás trata de perverter-lhes essa palavra a eles, fazendo-lhes ver alguma outra era. See, Satan was in that bunch of Jewish teachers and rabbis and priests trying to tell them to keep the law of Moses when the very word said that in that day the Son of Man would be revealed. See? Notem, quando Jesus vem, Satanás estava nesse grupo de mestres judeus e rabis e sacerdotes tratando de dizer-lhes que guardassem a lei de Moisés, quando a própria palavra diz que naquele dia o Filho do Homem seria manifesto. He would reveal himself. So they was trying, as long as they kept them religious and on the law of Moses, see what he did? He was trying to tell them that part of the word is just exactly right, but this man isn't that person. See how deceiving he is? That's that real day of deception. Vem, que ele se daria a conhecer. Assim eles estavam tratando de, contanto que eles mantivessem religiosos e na lei de Moisés, veio o que ele fez? Estava tratando de dizer, essa parte da palavra é exatamente correta, mas esse homem não é essa pessoa. Veem quão enganador é ele? Esse verdadeiro dia de decepção. And now is Satan establishing his kingdom in the earth. Tem sido e agora é Satanás estabelecendo seu reino na terra. Exactly why he's doing it. For he wants to establish his own kingdom as a businessman that's not a Christian. Esse é exatamente o porquê ele o está fazendo. Porque deseja estabelecer seu próprio reino como um homem de negócios que não é um cristão. Every scheme he can to make you see something the wrong way. If he's got a purpose and a personal gain in making you doing that, making you seeing it that way, he'll show you everything he can to keep you off from the truth of it. Amen. Because he's got a feeling only for himself. No matter... Ele trabalhará cada ardil que possa para te fazer ver algo do modo errado. Se ele tem um propósito e uma ganância pessoal em te fazer isso, fazendo-te vê-lo dessa forma, ele te mostrará tudo o que possa para manter-se separado da verdade, porquanto ele tem um sentimento só para si mesmo. Lies and cheats and whatever more, he's got personal gain, and that's why Satan's done this. And he's worked through the ministry to do it. Não importa quão muito ele tenha que enganar e o demais. Tem uma ganância pessoal. Esse é o porquê Satanás tem feito isto. As God promised he would do. Ele tem trabalhado através desse ministério. Now, he began by a religious deceit in Eden and has continued ever since. Not by setting up a bunch of communists. Communists has nothing to do with... Agora, ele começou por meio de um engano religioso no Éden e tem continuado desde então. Não preparando um grupo de comunistas. Os comunistas não têm que ver nada com isto. It's the church that's where you have to watch. É a igreja aí onde tem que vigiar. It's not the communists that would deceive the very elected. It's the church that'll deceive the very elected. Hey, não são os comunistas os que enganarão aos escolhidos. É a igreja a que enganará os escolhidos, vem? The communists, we know Não são os comunistas. by God they're antichrist, sure they are in principle, but they, Sabemos que eles negam a Deus e são anticristos. the antichrist. The antichrist is religious, very religious, and can quote the scripture and make it look so plain as Satan did back there in the beginning. Seguro que são. Em princípio, porém, eles não são anticristo, o anticristo. O anticristo é religioso, muito religioso, e pode citar a Escritura e fazê-la ver tão singela como Satanás fez ali atrás, no princípio. Everything right now, God has said, thou shalt not eat every tree of the garden. Ele citou tudo. Deus tem dito, não comereis de toda árvore no jardim. She said, yes, we may eat of all the trees of the garden, but there is a tree in the midst of the garden that God said not to eat for, not even touch it, because the day we did, that day we died. Vem, ela disse, sim, podemos comer de todas as árvores do jardim, mas há uma árvore no meio do jardim que Deus tem dito para não comermos dela, nem mesmo tocá-la, porque no dia em que o fizermos, nesse dia
morreremos. He said, oh, surely you'll not. Ele disse, oh, seguramente But let me give you the reason não why God morrereis. said. Mas deixa-me mostrar-te a razão por que Deus disse isto. It's because, see, he quoted this truth, you see. He said, it'll open your eye. É porque você, agora, o que ele citou era verdade. Veem vocês? Ele disse, vos abrirá os olhos e vos Make fará you know good conhecer and wrong. o bem You'll e be o like mal. God. You can do it. That's just what he wants to do, and that's just the same thing he's trying to do today. Pois sereis como Deus, se podeis fazê-lo. Isso é exatamente o que ele quer fazer, e essa é a mesma coisa que está tratando de fazer hoje. Religious deceit since the very beginning of Eden and has been ever since. In Adam's time, it was a deceit. Tem sido um engano religioso desde o princípio no Éden, e tem sido desde então. Noah's time, it was a deceit. In Jesus' time was the same, and now is the same. The same way of religious deceit. No tempo de Adão foi um engano, no tempo de Noé foi um engano, no tempo de Jesus foi o mesmo, e agora é o mesmo, e nessa forma, um engano religioso. Now we will notice the earth when God had it under control. Agora notaremos a terra quando Deus a tinha sob seu controle. When God had it under his control, then when Satan took over by rejecting the word of God. Então, quando Satanás tomou posse, rejeitando a palavra de Deus, Time had the earth under his control. uma vez Deus teve a terra sob seu controle. He set it in this orbit, he put it, make it work, he done everything, had it in his control. Now Ele a pôs em órbita, a pôs a funcionar, ele a fez toda e teve o seu controle. compare that with after Satan took it in his control. Agora, comparemos isso com depois que Satanás a tomou em seu controle. Took God 6,000 years. Agora, tomou a Deus 6.000 anos. Didn't take him that long, but he took that long. Não tomou a ele esse tempo, porém, ele Years, tardou because we're esse taught tempo. that one day in heaven is 1,000 years on earth, and it was 6,000 years or 6 days that God built the earth. Now, it took God 6,000 years to establish it, plant it with good seeds, and to 6.000 anos, porque nos foi ensinado que um dia no céu é 1.000 anos na terra, e foram 6.000 anos ou 6 dias em que Deus construiu a terra. forth everything after its kind. Everything must come forth of its kind. All of his seeds were good, and so it must bring forth after its kind. God took 6,000 years. Finally, when Agora tomou Deus 6.000 anos para estabelecê-la, semeá-la com boa semente e produzir tudo segundo o seu gênero. Todas as sementes eram boas e assim devia produzir segundo o seu gênero. Deus tomou 6.000 anos made, and finally, we finally arrived with its headquarters of the earth in a beautiful spot laying east of Eden called the Garden of Eden. God made the world's headquarters in the Garden of Eden in Egypt. Right at the east end of the garden was the headquarters, and over the whole situation, he put his son and his son's wife over all of it. Right? What God did. He Finalmente, quando ele teve tudo feito e finalmente chegamos com sua sede da terra num formoso lugar que está ao leste do Éden, chamado Jardim do Éden, no Egito, justamente ao extremo leste do jardim estava a sede. E sobre toda a situação ele pôs seu filho e esposa de seu filho sobre tudo isso. Isso é certo, isso é o que Deus fez. put him in full control. Ele os pôs em pleno controle. Speak to the winds, and they would cease to blow. Eles podiam falar aos ventos e os mesmos cessariam de soprar. Speak to the tree, and it would move from here to there. Falaria a árvore e esta se moveria daqui para ali. Lion and the wolf fed together, and O leão e o lobo comiam juntos, them laid down with them. e o cordeiro se deitava com eles. No evil. It was perfect peace, perfect harmony, everything in perfection. And when God had it under his control, Não havia maldade, era paz, perfeição, quando Deus a tinha sob seu controle. notice he had his world, he had all in operation,
He had everything coming, everything eating vegetation, nothing to die, nothing to be ruined, nothing to be spoiled, nothing. It was just perfect. Harmonia perfeita, tudo em perfeição. Notem, ele tinha seu mundo. Ele o tinha em operação. Tinha tudo funcionando, todos comendo vegetação. Nada para morrer, nada para ser arruinado, nada para ser danificado. Nada. Tudo era exatamente perfeito. Over it all, he placed his beloved children, his son and his daughter, a husband and wife, to control it. E, sobretudo, ele colocou seus amados filhos, seu filho e sua filha, um esposo e esposa, para controlá-lo. God was so satisfied, and he rested from all his works at the seventh day, and hallowed this seventh day. Deus estava tão satisfeito e repousou de toda a sua obra no sétimo dia, e abençoou este sétimo dia para si, o sábado. Because God looked it all over after you've been 6,000 years and molding it, and fixing it out, making it come into existence, and put the mountains up, and make the volcanics push the mountains up, and the things that taken place in the eruptions, dried it off, and fixed it the way you had it, and it was a beautiful place. Porque Deus o inspecionou completamente depois de haver estado 6.000 anos moldando e preparando, fazendo vir à existência, e levantou as montanhas e fez os vulcões, e empurrou para cima as montanhas e as coisas que haviam tido lugar nas erupções, as secou e as arrumou na forma que ele as tinha, e foi um formoso lugar. Nothing like it. Não há nada semelhante. Dices of God and the great dinosaurs and whatever more crawling through it, and of the great animals, no harm in them. They were Os grandiosos paraísos, os grandes dinossauros e qualquer coisa mais, arrastando-se através disso, e os grandes animais, não havia maldade neles. gentle as a little kitten. They had nothing at all, no sickness, no sorrow, not one disease germ on the earth. Eram tão mansos como um gatinho. Não tinha absolutamente nada, nenhuma enfermidade, nenhuma tristeza, nenhum germen de enfermidade na terra. What a place. The great birds swinging from tree to tree, and Adam could call him by name, and they'd fly up on his shoulders and coo to him. And, oh, what a wonderful place God had. Oh, que lugar! As grandes aves saltando de árvore para árvore, e Adão lhes podia chamar por nome, voariam sobre seus ombros, arrulhando para ele. Oh, que maravilhoso lugar tinha Deus! And then made one of his attributes. E então de seu próprio corpo fez um de seus atributos. From his own body. God has attributes in his body, like you are an attribute of your Father. Deus tinha atributos em seu corpo, como você é um atributo a seu Pai. And you notice, you was in your grandfather's grandfather's grandfather. E notarão, estivesse no avô do avô de seu avô. In that, say, we'll take it down to like you and your father. Por isso, o analisaremos como tu e teu pai. Now, you did not know anything when you were in your father. Agora, vocês não sabiam nada quando estavam em seu pai. The germ of life comes from the male. O germe de vida vem do macho. It's a blood cell. The O macho tem a célula de sangue. has the egg. A mulher tem o óvulo. Therefore, the blood cell has the life in it. Então, portanto, a célula de sangue tem a vida em si. You were in your father. You actually know nothing about it, but yet science and God's Word. E então, quando estavas em teu pai, você realmente nada soube disso. Porém, mesmo assim, a ciência e a palavra de Deus You were in your father, but you know nothing about it. provam que estivestes em teu pai, porém nada sabias disso. And the Father longed to know you. Porém, então, pai anelou conhecer-te. And with the union of connection with Mother, then you were made known to Father.
E com ligação com a mãe, então você foi dado a conhecer ao pai. Now you are your father's attribute. Agora és um atributo de teu pai. You look like him, and you've got parts of your body that looks like your father. Te pareces a ele, e tens partes de teu corpo que se parecem às de teu pai. That's the way God was in the beginning. Agora essa é a forma em que Deus foi no princípio. Of God and every daughter of God was in God at the beginning. Cada filho de Deus e cada filha de Deus estavam com Deus no princípio. Now, but you were there. He knowed it. And He wanted you to become so He could contact you, speak with you, and love you, and shake your hands. Don't you want... Você agora não o recorda, porém estivestes ali. Ele o sabia e desejou que viesses a ser, para assim ele poder fazer contato contigo, falar contigo e amar-te e dar-te um aperto de mãos. Boy, isn't it a great day when your boy can come home and sit down at the table? When he comes back from the battlefield or something, another scarred up, how you fix the dinner, you kill a fatted calf or whatever more and prepare for him? It's your own flesh and blood. Não desejas que teu próprio moço? Não é um dia grande quando teu moço possa vir ao lar e assentar-se à mesa, quando ele regressar do campo de batalha ou alguma outra coisa ferido? Como prepararias a comida? Matarias o novilho mais gordo? Ou o que for prepararia para ele? É a tua própria carne e sangue. And He was in you. You didn't know Him then, but you knew He was there. E ele esteve em ti. Então não lhe conhecias, mas sabias que ele estava aí. So God knew that we would be here. E assim Deus sabia que nós estaríamos aqui. But then He put us in flesh so that we'd be contacted, and in order He could contact, He become one of us. Porém, então ele nos pôs em carne para assim fazer contato conosco. Become Jesus Christ, the Son of God Himself, the fullness of the manifestation of God. A fim de que pudesse fazer contato, se converteu num de nós, quando se converte em Jesus Cristo, o Filho de Deus, por si a plenitude da manifestação de Deus. That was God's purpose, to display His attributes in fellowship. Portanto, esse foi o propósito de Deus para expor seus atributos em confraternidade. My Father, I knew nothing about it, but when I become His Son, and Quando eu estive em meu pai, não sabia nada, porém, quando me converti em seu filho, I was an attribute, a part of my Father. e nasci nele, fui atributo, parte do meu pai, e você é parte de seu pai. You're a part of your Father. And as children of God, we are a part of God's attribute that was in Him, made flesh like He was made flesh, so we can have fellowship one with the other as a family of God upon the earth. E como filhos de Deus, somos parte dos atributos de Deus que estavam nele feitos carne, como ele foi carne, para assim podermos confraternizar um com o outro, como uma família de Deus sobre a terra. Purpose at the beginning. E esse é o propósito de Deus no princípio. That's what God wanted at the beginning. He had everything under control, and He turned man over into the Garden of Eden on free of all ages and said, Son, it's yours. What a beautiful... Sim, Senhor, isso é o que Deus desejava no princípio. Ele tinha tudo sob controle e colocou ao homem no jardim do Éden, em ações de livre arbítrio. Filho, é teu, que formoso lugar. God was so satisfied till He just went back and rested from all of His works. Every tree never brought forth thorns and thistles. No berries ever come off of a thorn tree. Everything was perfect. All seeds were perfect. Everything was in perfect condition. Deus estava tão satisfeito até que regressou e descansou de todas suas obras. Cada árvore nunca produziu espinho e cardos. Nenhum morango jamais saiu de uma árvore espinhosa. Tudo era perfeito, toda semente era perfeita, tudo estava em perfeitas condições. Then, when He went to take a little rest, His enemy slipped in with deceit and took it over by misinterpreting His program to His children. Então, quando foi tomar um descansozinho, seu inimigo se deslizou para dentro com engano e tomou posse
ao interpretar mal seu programa a seus filhos. When he put trust in his own child, as you put trust in your daughter when she goes out at night with a man, when you put trust in your son when he has to go with a drinking boy or smoking boy, see, he put trust in his son that he would not do anything wrong. Quando ele depositou confiança em seu próprio filho, como você deposita confiança em tua filha quando sai de noite com um homem, quando depositas confiança em teu filho, quando ele tem que ir com um moço que bebe ou um moço fumante. Every word that he said, but the enemy slipped in, like that greasy slicker that would take out your daughter and misbehave himself, or some woman would go out with your son and the same thing. See, he slipped in, the enemy. Ele depositou confiança em seu filho, que ele não faria nada mal e guardaria toda a palavra que ele disse, porém o inimigo se deslizou para dentro, como esse trapaceiro engraxado que tirará fora tua filha e se comportará mal, ou alguma mulher sairia com teu filho e pela mesma forma, veem? God slipped in and misinterpreted the word to Eve. Ele se deslizou para dentro e interpretou mal a palavra para Eva. This fall, it has took over and possessed the Garden of Eden himself. He took it over, and now he has had 6,000 years of deceitful rule. Agora ele, por meio desta queda, tem tomado posse e por si possuiu o jardim do Éden. Tomou posse e agora ele tem tido 6.000 anos de senhorio enganoso. Deceiving the people, God's children, as he did then, because they were based on free moral agency to act any way they wished to, and believing that they would act right, or trusting they would act right, then they'd come with the wrong act and sold their birthrights, as Esau did, for the world. E as pessoas, os filhos de Deus, como têm feito então, porque estavam baseados em ação de livre-arbítrio, para atuar em qualquer forma que desejassem, crendo que eles atuariam corretamente ou confiando que atuariam corretamente, então vieram com um ato errado e venderam suas primogenituras, como fez Esaú pelo mundo, e Satanás ganhou e tomou posse. Satan won it, and he took it over, and he's had 6,000 years to build up his Eden, as God had 6,000 years to bring his Eden to a close. E ele tem tido 6.000 anos para construir seu Éden, como Deus teve 6.000 anos para trazer seu Éden a uma conclusão e por engano. Deceit of the word of the people. Engano da palavra ou da gente. Established his own Eden in this earth in sin. Agora estabeleceu seu próprio Éden nesta terra em pecado. I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plain shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. 500 walking into the river yonder the first day the angel of the Lord appeared visible to vindicate like he did on Mount Sinai. I'd met him. I walked into the river, hundreds singing that same song for the baptism. Here he comes, descending. That same pillar of fire that you see in the picture there, descending down right down here at the river. And said, as John the Baptist was sent to forerun his first coming, this message will forerun the second coming.
Oh, who will come? God